Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a questão não é só amar, não é sentimento. A questão é estar envolvida com o seu propósito. Sabemos que Deus vai agir em todas as coisas para abençoar aqueles que amam a Ele, por amar a Ele, estão no seu propósito, ou seja, obedecem a sua palavra. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, tudo isso é para nos tornar a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o primogênito entre todos nós, entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Uau! Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Vamos lá, irmãos. Original. Como não nos dará juntamente com ele, e pela graça que é ele, todas as coisas? Ficou diferente, não ficou? Diga comigo: a graça é dom imerecido. Diga comigo: a graça é Jesus. Amém? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Como não nos dará pela graça todas as coisas? Então, outra observação aqui, detalhe do texto 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele? Diga assim: ele nos dará juntamente com ele. Então ele nos dará pela graça, ou seja, por Jesus, todas as coisas. Ele nos dará juntamente com ele. Mas se não estivermos juntamente com ele, como todas as coisas podem vir a nós? Por um pensamento? Por uma meditação, eu sinto que eu sou filho de Deus porque eu fiz uma oração de entrega e eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. Irmãos, a verdadeira verdade é que Ele que tem que nos aceitar. Porque, irmãos, Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Por isso que é Senhor e Salvador, porque Jesus só salva aqueles de quem Ele se tornou Senhor, aqueles de quem Ele governa. Quem nos separará? Não, verso 34, 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É o próprio Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação,
angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ei! Lembra que eu falei para você? Nunca questione ninguém com um versículo. Leia o que vem antes, os versículos que antecedem, e leia os versículos que vêm depois. Aproveita, lê todo o capítulo. Se você ler todo o capítulo, você vai querer ler todo o livro. Se você ler todo o livro, você vai querer ler toda a Bíblia. Está entendendo isso? Por que ele original não pode ser de graça? Tem que ser pela graça. Porque o próprio texto, o mesmo capítulo e o mesmo autor está dizendo: por amor de ti, por essa graça, somos entregues como ovelha muda para o matador. Então, peraí. Então uma coisa não bate com a outra, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Paulo está falando de uma entrega. Paulo está falando de um lugar que temos que entrar nele. Paulo aqui embaixo começa a falar do nível de vida que teremos, para que, o que lemos lá em cima, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente para o texto por aqui. O verso 31 diz: que diremos, pois, diante de tantas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quem é o nós? Sou eu? O nós, que o texto está garantindo que essa verdade é para esses, são aqueles que se enquadram no restante do texto, que diz: o que nos separará deste amor? Verso 35, irmão, pelo amor de Deus, volta o verso 28 para mim, joga lá. Verso 28 diz assim a palavra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Quantos amam ao Senhor aqui? Aleluia. Então tá, Deus age em todas as coisas, cooperando, contribuindo para aqueles que o amam. Mas quem é que o ama? O verso 35 explica: quem nos separará do amor de Deus? Vai dizer quem é que ama. Será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, será nudez, será castigo, será perigo, será espada? Quantos aqui que amam ao Senhor já passaram por nudez, perseguição, castigo, tribulação, angústia ou espada? Quando entrarmos em níveis assim, saberemos quem é que verdadeiramente ama ao Senhor, irmão. Precisamos pegar o texto e ler o texto completo para saber o contexto. Aqui ele está explicando que amor que ele falou lá em cima. O amor do verso 28 se explica no 35. Quem nos separa desse amor? 36, como está escrito, olha o amor: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que também nos amou. Mas em todas essas coisas, não é sem essas coisas. Não é isso que o texto diz? Verso 37, mas em todas estas coisas, detalhes do texto, que coisas? Tribulação, perigo, perseguição, espada. Em todas essas coisas, ou seja, com essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Ou seja, a sua mais que vitória não vem meditando, irmão. Não vem porque você aceitou Jesus como seu Salvador.
Porque Ele nem é Senhor que governa a sua vida, sua estrutura, seu pensamento, seu dinheiro, sua casa. Então a palavra vai se tornar viva sim, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida. Aí, olha aqui o Paulo. Eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer tipo de poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar deste verdadeiro amor de Deus que está na graça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, com S maiúsculo. Não é o nosso Salvador, não, é o Senhor. É Senhor. Então esse amor, irmãos, é Cristo. A graça é Cristo. O que nós pegamos aqui? O que a igreja faz? Romanos 8. E todo mundo dá pulo. Quem poderá contra mim? Sou eleito de Deus. Quem pode acusação contra mim? É Deus que me justifica. Que não. Todas as coisas cooperam para o meu bem. E tal. Daqueles que amam. Mas que amor é esse? Que amor é esse? O amor é esse, está lá embaixo. Que tipo de amor é esse, hein? Em que tudo coopera para o seu bem. Jesus querido amado, me ajuda, Deus. Irmão, vamos entrar na Bíblia. Fizemos um jantar com o pessoal da integração esses dias, pessoal que está chegando na igreja, 1 mês, 2 meses. E eu falei, irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos dispostos a pregar a palavra. Nós estamos dispostos a entender o que a Escritura diz, porque o meu povo perece, sofre e está morrendo. A Bíblia diz, não é porque falta oração, não é porque falta jejum, é porque falta palavra. Sabe qual é o problema da igreja, irmãos? Nós necessitamos de orar. Por isso estamos fazendo uma escola de oração, de intercessão. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos estudar, entender. Mas tudo parte do fundamento. Sabe por quê, irmãos? Muita gente se tornou místico dentro da igreja, porque foi direto para a oração sem entender a palavra. A oração, irmãos, é o segundo nível. Como é que eu vou orar, irmão? Sem entender, sem saber. Como é que eu vou virar um intercessor? Vou interceder por alguma coisa, eu não conheço nada da palavra. Como é que eu vou virar profeta? Alguns se dizem profeta. Senta com eles e pergunta como é a palavra, como é a escritura, como é a profecia. Quem foram os profetas? O que os profetas profetizaram? Eu não sei. Como é que você é um profeta? Você não sabe o que os profetas falaram. Mas colocar isso na nossa cabeça é o misticismo. Porque se eu oro muito e não como, jejuo e oro e jejuo, falo com Deus, eu sou profeta, conversa fiada. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O povo não é enganado porque tem conhecimento. Nos últimos dias, são esses dias, virão falsos mestres e ensinarão falsas doutrinas e atrairão muitos, enganarão até os da fé, diz a Bíblia. Por isso que tem muita gente aí dentro de igreja, irmão, sendo enganado todos os dias, por falta de estrutura, de conhecimento. Então, irmãos, por favor, em nome de Jesus, estamos trabalhando isso, sabe, já há alguns meses, e vamos continuar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
E se eu quero que todas as coisas cooperem para o meu bem, então eu tenho que saber o que é amar ao Senhor. Não é um sentimento, irmãos. É ser entregue por Ele todos os dias como uma ovelha ao matadouro. E se tiver que passar pela crítica, pela perseguição, pela fome, pela espada, pela nudez, permanecer. Paulo está dizendo, quem mais renunciou do que Paulo na nova aliança, no Novo Testamento? Estou bem certo, Paulo está dizendo, estou bem certo que nem a fome, nem o frio, nem a nudez, nem a vergonha. Paulo está dizendo, olha lá, Paulo que era o entendido, quebrando o misticismo, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem anjos podem me afastar do amor de Deus, que é Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu tenho que saber o que é o amor, e não tenho que saber só, eu tenho que estar nele e ele em mim. Amém? Abra sua Bíblia aí, nós vamos ler algumas coisas aqui, eu preciso da sua atenção de presente nessa noite. 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Estamos aqui, a palavra se refere ao tempo de Saul e Davi. No tempo em que o gigante Golias afrontava, atormentava Israel. E no tempo que Davi se levanta. No tempo que Saul, que era o rei de Israel, faz uma promessa para ele, dizendo assim, olha, o homem, o guerreiro que lutar contra Golias, ele vai ter a casa dele, a casa dos seus pais será isenta de impostos. E tinha uma série de benefícios. Entre os benefícios e ele vai casar com a filha do rei. Pensa, irmãos, Davi era um menino ruivo, sardento, diz a história, com uma funda pendurada no pescoço, fedia ovelha, andava, apacentava as ovelhas do seu pai. E diante daquela guerra onde ele chega e olha aquele desafio, ele vê não só um gigante, Golias, um mercenário da guerra, um principado que afronta o exército de Israel, mas ele tem promessas. Esse homem vai ser condecorado, esse homem vai ser levantado. O homem que se dispôs a lutar com esse gigante e vencer. A casa do pai não paga mais imposto. Ele falou, opa, os impostos são altos. Pensa meu pai já velhinho, não precisar mais pagar impostos. E vai casar com a filha do rei. Ele falou, opa, sou eu mesmo. E diz que ele se coloca, irmãos, para lutar. Você conhece a história de Davi e Golias. E diz o texto assim, 1 Samuel 18, capítulo 18, verso 17. Disse Saul a Davi, eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul, quem sou eu? E qual é a minha vida, e a família de meu pai Israel, para vir a ser um genro do rei? Sucedeu, porém, verso 19, sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Quem que era a filha de Davi, a filha de Saul, que foi oferecida a Davi? Que tinha como promessa, o rei prometeu a dar a Davi. Quem era? Diga comigo, Merabe. Preciso da sua atenção, diga comigo, Merabe, irmã de Mical.
Nós só conhecemos Mical, né, que foi aquela que acabou se casando com Davi. Porém, a promessa de Saul não era Mical, era Merabe, que era a irmã mais velha. Merabe falou: olha, se você for lá e vencer o Golias, eu te dou minha filha. Te dou minha filha em casamento. E ele foi, e ele venceu. E agora Merabe, como promessa do rei Saul, devia ser entregue a Davi. Só que diz 19, diz: sucedeu, porém, que no tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o meolatita. Saul enganou Davi, irmãos. E Davi perdeu a Merabe. Como ficou o coração de Davi, como ficou a mente de Davi, o que Davi pensou, o que Davi sentiu. Diga comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e cumprem o seu propósito. É Deus na causa, irmão. É Deus puro e santo. Deus tirou Merabe das mãos de Davi. E diz o verso 20: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul, e ele se agradou. Disse Saul: eu lhe darei para que ela sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: como está, segundo serás hoje o meu genro. Olha o verso 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcio dos filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. Saul queria matar Davi, porque sabia que Davi estava cada vez mais valente, cada vez mais reconhecido por Deus, e sabia que ele estava ungido a ser o rei de Israel. Irmãos, Saul mais uma vez quebra uma promessa, porque a filha do rei estava prometida para quem derrubasse o gigante. Davi foi lá e derrubou o gigante. A mulher que ele tinha que receber, Merabe, foi dada em casamento a outro homem. Mas aí disseram: Davi está aí, está requerendo a promessa. Mical, tua filha mais nova, diz que ama Davi, dá Mical para ele então. Só que Saul vem e diz: olha, o dote, sabe, eu sei que você é pobre, Davi, que você não tem dinheiro, não precisa pagar o dote não, eu quero 100 prepúcio de filisteus. Que conversa, hein, irmão? 100 prepúcio. Você vai lá, rompe o acampamento dos filisteus, mata 100 homens, né? Pega lá a extremidade do órgão sexual de cada um, corta, põe numa sacola, traz para mim. 100 prepúcio de filisteus. Davi falou: beleza, tá feito. Irmão, pensa num homem, você pensa em Davi, um cara valente, posicionado. E foi, irmãos, tão posicionado que até lá na frente ele peca, mas ele é tão homem, irmãos, que ele assume, reconhece, paga o preço, se levanta e termina a sua história como um homem segundo o coração de Deus. É 100 prepúcio que o senhor quer? É, então tá bom, estou indo buscar. Aí ele traz 200. Ele não chorou, não reclamou, não questionou. Porque, irmãos, um homem de Deus sempre anda à frente daquilo que se espera dele. Foi para frente. Vamos lá, pegou o exército dele e falou: vamos lá. E trouxe numa sacola 200 prepúcios de filisteu. E aí o rei Saul tinha que entregar a filha, que era Mical. Que Mical era, irmãos? Entregou Mical estéril. Não tinha exame nesse tempo. Ninguém sabia, mas Mical era estéril. Davi perdeu Merabe e a descendência de Merabe para ficar com Mical,
sem descendência real que vinha de Saul, porque Mical era estéril. Aí se você disser assim, não pastor, tem um texto lá que diz que quando ele vinha dançando, né, trazendo a arca, Mical da janela vê Davi, quando Davi foi buscar a arca da aliança que estava em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, traz. E quando a arca está voltando para Israel, ele vem na frente dos soldados, dançando, celebrando. Aí tem gente em igreja que fala, não, esse negócio meu é mais assim, né? Irmão, Davi veio pulando, dançando, celebrando, glorificando. Tirou a sua roupa real, tirou a coroa, tirou o cetro, desceu do cavalo do rei, que era o maior cavalo. O cavalo do rei carregava um peitoral. O rei vinha num cavalo carregando um cetro e uma coroa. Na frente do cavalo real vinha como se fosse um estandarte, um porta-bandeira, que vinha com a bandeira de Israel. O Senhor falou, suma com tudo isso daqui. Suma com o meu cavalo. Suma com o meu cetro. Suma com a minha coroa. Suma com tudo. E ele tirou a estola real. Ele tirou a roupa, sabe, a sua roupa real. E ficou com uma roupa de linho que tinha por baixo, como se fosse uma camisola de linho, que se usava debaixo da roupa do rei. Tirou a capa, tirou a roupa. Sabe para quê, irmãos? Para ser confundido no meio do seu povo. Sabe o que Davi pensava? Quando eu chegar trazendo a arca, que pela história já estava mais de 100 anos longe de Israel. Desde o reinado todo de Saul, antes do reinado de Saul, do tempo de Samuel, a arca da aliança já estava fora do seu lugar. Só Saul reinou 40 anos. E eles estão pensando, existe uma grande festa, tudo preparado, tudo organizado. E quando eu chegar, o rei Davi, trazendo a arca da aliança, os olhares não serão para a arca, os olhares não serão para Deus, os olhares serão para mim. Eu serei exaltado, eu serei celebrado, é o meu nome que eles vão gritar, é a mim que eles vão exaltar, e eu não quero isso. Não darei ao Senhor algo que não me custe. A glória é dele, a honra é dele, a arca é a presença de Deus no nosso meio. Sumam com meu cavalo, sumam com o estandarte, sumam com o cetro, sumam com a coroa, que eu, suma no meio do povo. Irmãos, e Deus olhava e dizia, uau, meu menino. Conversávamos esses dias, irmãos, que Saul, ele errou muito menos do que Davi, muito menos, e foi rejeitado pelo Senhor. Davi errou muito mais e é o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Um coração contrito não desprezará o Senhor. Um coração em arrependimento, um coração que errou, que pecou, irmãos, mas não foi só que chorou e se lamentou, não, que falou, manda as consequências, eu aguento, eu venço elas. Irmãos, pela ordem cronológica, Davi passou 10 anos aguentando as consequências do seu pecado com Batseba. Mas depois disso se levantou, morreu em plena velhice. E o Senhor dizendo, esse é o homem segundo o meu coração. Nesse tempo, quando ele chegou, a Mical está lá na janela, olha ele dançando e diz, eita, parece um vadio. Está na Bíblia. Ele parece um vadio, um sem vergonha, dançando no meio das servas. E quando ele sobe, ela joga na cara dele, Davi, como fazes isso? Vem aí seminu, com essa estola aí, arrancou, escondeu o cavalo, tirou a coroa, tirou o cetro, e entra pelos portais da cidade como um vadio, dançando no meio das servas. E ele falou, Mical, minha esposa, eu sempre, diante do Senhor serei nada. Eu sempre dançarei, celebrarei, aplaudirei, cantarei, dançarei diante do meu Senhor. E diz o texto, irmãos,
Depois não precisa abrir não, depois você confere lá em 2 Samuel 7 que diz isso. E diz o texto que a partir daquele momento, Mical nunca mais teria filho. Mas eu quero dizer para você que antes ela já não tinha. E não fazia pouco tempo que eles tinham se casado. A Mical foi dada para ele, irmãos, nem rei sobre Israel ele era ainda. Tinha muitos anos que eles já estavam juntos. E ela não tinha filhos. Então ela não se torna estéril ali, ela já era estéril. Davi não gerou filhos com ela, com Mical. Porém, ali o Senhor diz, tu é estéril e vai continuar estéril. E diz que ela nunca deu filhos. Sabe por quê, irmãos? Diga comigo, a desonra gera esterilidade. Você sabia? Preste atenção nisso. Falei nisso na escola de pecados sexuais há uns 3, 4 anos atrás. Algumas mulheres são estéreis. Sabe por quê? Porque vivem numa posição de desonra ao esposo. E num processo de libertação, até é legal os intercessores entenderem sobre isso. Quando é quebrado a ação da desonra, o ventre é liberado. Porque a desonra, irmãos, gera esterilidade, fecha o ventre. Naquele momento o Senhor sinalizou espiritualmente isso. Falou, Mical, porque falasse desse jeito com teu marido, rei de Israel e meu filho, e porque desonraste o teu marido a esse nível, teu ventre já não gerava e não vai gerar nunca. Está entendendo isso? Diga assim comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e andam no seu propósito. Ok. Nesse mesmo momento em que eu vou abrir lá, eu preciso abrir, me ajuda, Senhor. Abre aí em 2 Samuel, que eu tinha falado para não abrir. Abre aí em 2 Samuel 7. 6, né? 2 Samuel 6, verso 20, 21, 22. Verso 23 diz, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mas o verso 1 do capítulo 7 diz assim, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Olha como é que Deus amava esse homem. Disse o rei, Davi disse ao profeta Natã, olha, eu moro numa casa de cedro, eu moro num palácio, só que a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, irmãos, que palavra, meu Deus amado. Davi falou, como posso eu morar num palácio e a presença de Deus habita em uma tenda? Irmãos, o amor desse homem, o zelo desse homem. Como posso eu, um pedaço de carne, um comedor de feijão com farinha, morar num palácio desse, e a presença de Deus, a arca da aliança está numa tenda? E ele está trocando ideia com Natã, e o profeta Natã fala assim, ô rei, é legal o teu pensamento, faz o que tiver no teu coração. E Davi falou, eu vou levantar então um palácio para Deus. Mas quando Natã sai da presença do rei, irmãos, você vê que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Presta atenção nisso, olhe para mim. Só que Deus não falava com o rei, Deus falava com o profeta. Aí o Natã saiu da presença do rei, Deus falou com ele, ele voltou para a presença do rei. Falou assim, ô rei, majestade, eu falei para você fazer, né? Mas Deus falou para não fazer. Deus falou que você não vai fazer casa para ele, não. Deus falou que suas mãos são sujas de sangue. Deus falou que você já cumpriu o seu propósito. E o seu propósito é guerra, é luta, é valentia, tudo aquilo que o Senhor é e representa para o seu povo. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Muitas vezes, por causa do seu propósito, você precisa abrir mão do seu sonho. O sonho de Davi era construir uma casa para Deus, mas o seu propósito era guerrear e fazer de Israel uma só tribo.
Então, por causa do seu propósito, você muitas vezes não pode realizar o seu sonho. Por quê? Porque o seu propósito está acima dos seus sonhos. Você está entendendo isso? Propósito, missão, chamado. Está entendendo, irmão? Aleluia. Mas aí o Senhor dá uma promessa para ele, fala assim, olha, Natan chega para Davi e diz, Deus mandou eu te dizer que da tua descendência ele vai levantar um reino eterno. Aí Davi falou, é mesmo? Ele falou, é. Da tua descendência virá um que o Senhor vai estabelecer o trono dele para sempre. E ele governará para sempre. Quantos acharam, irmão, que é Salomão? Quantos acharam, Salomão vem depois, constrói o templo e papapá e tal? Não, irmãos. Jesus nos evangelhos, quando entra na cidade, ele dizia, Hosana ao que vem, o filho de Davi. Era ele, o menino que nasceu de Maria, mas era filho do Deus eterno, descendente de Davi. Da tua descendência virá um. E Natan se referia a Jesus, o rei eterno, que governará para sempre. O seu reino não terá fim. Eu estabelecerei o seu trono para sempre. Essa é uma palavra dada à descendência de Davi. Não sobre Salomão, mas sobre Jesus. Agora Davi, irmãos, além de tudo que tem, ainda tem uma palavra. É extraordinário isso. Acontece uma coisa, diz assim comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e caminham no seu propósito. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 9. Quero linkar isso aqui, um com o outro. Te louvamos, Espírito Santo, declaramos a tua graça sobre esse lugar, o teu amor, o teu poder. Isso, Senhor, nos guia. Te amamos. Sabe o que acontece? Presta atenção. Em Josué capítulo 9, o estratagema dos gibeonitas. Presta atenção, irmão. Quem eram os gibeonitas? Gibeonitas eram um povo que habitava em Gibeão ou em Gibear. O que acontece? Quando Moisés ficou na fronteira da terra e Josué entra trazendo do deserto, aqueles que foram libertos lá do cativeiro do Egito. Quando eles vêm trazendo e adentram a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, quem que estava na terra? Heteus, amorreus, jebuseus, heveus, gibeonitas estavam na terra. E qual que era a palavra que Deus recebeu, que Deus deu para Moisés? Moisés, você não vai entrar na terra, mas Josué vai. E levante Josué, e que ele entre e possa desapossar da terra todos os inimigos do Senhor. Não pode sobrar nada, nada. A terra é dos filhos do Senhor. A terra é herança minha, dada aos filhos de Israel. Então vocês entrem na terra e desapossem todos os inimigos da terra, todos eles, sem exceção. Beleza. Só que vem Josué, irmãos, de cidade em cidade, de cidade em cidade. Lembra lá, as muralhas de Jericó caem, eles tomam Jericó. Depois tem Ai, onde eles levam aquela surra por causa do pecado. E eles vão avançando cidade por cidade. Os gibeonitas, entendendo que eles estão chegando próximo, era um povo da terra que seria desapossado. Os gibeonitas dizem assim, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, porque dentro de 3 dias nós iremos morrer. Por quê? Porque o exército de Israel vai chegar aqui. E Yahvé é por eles, o Deus de Israel está tomando toda a terra. Então vamos inventar alguma coisa. Aí eles conversaram com os sábios e inventaram um estratagema. Vamos chegar a Josué, que está a 3 dias de viagem de nós, Natan. E a gente chega lá todo arrebentado, todo rasgado. A gente chega lá com sandália arrebentada, gasta, pé empoeirado, roupa velha. E a gente leva um pão seco, embolorado.
E a gente chega lá com uma comitiva para encontrar com Josué, 3 dias de distância. E a gente explica para eles que nós estamos vindo de muito longe, nós não somos cananeus, e que nós queremos fazer uma aliança com eles. E assim fizeram. E depois você lê aí em Josué 9, conta essa história. Quando eles chegaram diante de Josué, disseram assim: ô Josué, Deus abençoe teu povo. Temos ouvido a história que Deus tem sido com vocês, que Deus tem abençoado vocês, que o Mar Vermelho se abriu, vocês passaram, que o Jordão se abriu, vocês passaram, chegaram na terra de Canaã, vão tomar toda a terra de Canaã, e eu sou o príncipe dos gibeonitas, junto com a minha comitiva. Nós queremos servir vocês, nós queremos colocar todo o nosso povo para lutar por vocês, nós queremos nos unir a vocês nessas conquistas. E Josué falou: como assim? E ele falou: nós temos ouvido a fama do Deus de Israel, e como Deus é com vocês, e nós queremos nos unir a vocês, unir forças, nós queremos servir vocês. E Josué falou: mas Moisés falou, e Deus também falou, que nós não podemos nos aliançar com ninguém da terra de Canaã. Aí os gibeonitas disseram: você não está entendendo, Josué, o senhor não está entendendo. Nós não somos cananeus, nós viemos de longe. Quando saímos de casa, nossa sandália era nova, nossas roupas eram novas, o pão estava quente. Olha como é que nós estamos. Aí o Josué, irmão, parece coisa de bobo, não parece? Sabe o que é isso, irmãos? A ganância faz isso com a gente, a cobiça. Josué era um homem de Deus, mas diante de uma palavra de elogio, ele se desarmou. Você é grande, você é forte, você é poderoso, você é lindo, você pode, você é capaz. Ele se desarmou. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Elogios levantam o seu ego e abaixam a sua guarda. Elogios levantam o seu ego e abaixam a sua guarda. Não há homem, não há mulher que não quer ser elogiado. Mas eu quero dizer, irmãos, que as críticas mexem com os seus brios, destroem muitas vezes o seu ego, mas fortalecem a sua guarda. Josué ficou todo cara. E quanto mais Josué questionava, mais vocês não são cananeus de jeito nenhum. E nós queremos botar todo o nosso exército em favor do seu exército, porque nós sabemos que você vai triunfar sobre toda Canaã. E nós sabemos que você é o eleito de Deus. E nós sabemos que você é um homem que sabe colocar o seu nome na história. E Josué falou: cara, beleza. E olha o que diz a Bíblia. Agora sim, Josué 9. Josué 9, deixa eu achar aqui, verso 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram o conselho do Senhor. Sabe por que ele não pediu o conselho do Senhor? Porque ele não orou, porque ele não consultou, irmãos? Diga comigo: porque os elogios levantam o nosso ego e enfraquecem a nossa guarda. Diz a palavra assim: Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Foi um juramento muito sério, irmãos. Olha, vieram todos os príncipes da congregação de Israel, prestaram juramentos, e a comitiva deles prestaram juramentos em nome do Deus de Israel. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Diga comigo: já era. Aliança feita, já era. E aí, irmão, o que você me diz? Quantos homens sendo enganados,
A igreja precisa voltar, irmãos, a ensinar sobre isso também. Porque tem que ensinar os membros, irmãos, a respeito de sociedade. Tem que ensinar os membros a respeito de não se ajuntar com ímpios. Tem que ensinar os membros, irmãos, de que toda aliança, irmãos, com jogo desigual é morte. Sabe por quê, irmãos? Uma empresa, um lugar, um projeto tem dois donos, um servo de Deus e um servo do diabo. Deus abençoa de um lado, o diabo quer tocar do outro. Aí você diz, não, mas Deus é muito bom, então Deus é mais forte, Deus toma conta de tudo. Diga assim comigo: Deus só age em legalidade. Toda posse legal aciona um juízo de Deus. E ou a igreja entende, ou ela sofre. E nós vamos passar a vida inteira aconselhando gente debaixo de rolo, de confusão, de lágrima, quebrado, sem dinheiro, sufocado. Ai, mas eu orei. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Consulte a Deus. Sabe que eu ensino para vocês há muitos anos. Se vier a melhor oferta do mundo para você, e a pessoa chegar para você, Marcos, e falar, você vai fazer isso, você vai arrebentar, vem para cá, vem para minha empresa, e eu te dou isso, tá? O salário é 100 mil por mês, te dou um motorista, te dou isso, você fala, meu Deus, Deus é bom, Deus está no negócio, Deus mudou minha vida. É de Deus. E alguém fala assim, mas é para agora. Ou você decide agora. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto. Você me fala se você quer ou não. Sua resposta você já tem, irmãos. Não. Como assim, pastor? Tudo que você não tem tempo para consultar a Deus e ouvir a sua resposta, diga não. Eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso pelo menos de algumas horas, pelo menos de um dia para o outro, sei lá, eu preciso entrar num lugar onde as luzes se apagam, onde as vozes se calam, aonde eu entro, eu e ele, digo, meu Pai, e aí, Senhor, o que me dizes? Eu vou ou eu fico? Eu ataco ou eu retrocedo? E aí o Senhor diz, filho, vá, eu abri essa porta. Ou então digo, Deus diz, filho, fria, vigia. É agora! Muito obrigado. Pode ir embora. Josué fez uma aliança. Aí, vamos lá. Vou ligar tudo aqui, nós estamos terminando. Quero que você abra a sua Bíblia. 2 Samuel 12. Quero mostrar uma coisa para você. 2 Samuel 12. Capítulo 12 e o verso. Não é aqui não, irmãos. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Me dá sua atenção de presente nesses últimos minutos. Diz a palavra assim, olha. 2 Samuel 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Olha a encrenca que eles arrumaram. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, porque era o que ele sempre fazia. E o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Ai, 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 ai. Crise na terra, irmãos. Esterilidade na terra. Não cresce, não vai para frente, não rompe. Tudo que começa não termina. Tudo que começa não termina. Tudo que abre não rompe. Crise, falência,
maldições. Não sei o que acontece. Houve em dias de Davi uma fome, não é de 3 dias, de 3 semanas, de 3 meses, de 3 anos consecutivos. Davi desesperou e falou: meu Deus, meu Senhor, o que é isso? E o Deus respondeu: a culpa do sangue. Lembra de Nabote, irmãos, na semana passada? Ele está dizendo: olha, Josué lá atrás fez uma aliança com os gibeonitas, diante do meu nome. Eu fui testemunha da aliança, porque Josué não me consultou e trouxe os príncipes de Israel e os príncipes de Gibeão e fizeram uma aliança. Agora, depois de tantos anos, os gibeonitas estão aí no meio de vocês, porque vocês trouxeram, porque vocês permitiram, porque vocês fizeram uma aliança. O Senhor está dizendo: eles não são o meu povo, eles não são os eleitos, eles não são os escolhidos, eles não eram para estar aí. Porém, vocês o escolheram, vocês os elegeram, vocês os receberam, vocês colocaram ele no meio do povo por uma aliança. E não há que se quebre agora. Davi falou: olha, e agora, Senhor? Saul está matando os gibeonitas, tirando os gibeonitas do meio de Israel. Não pode. Foi feito um juramento diante de mim, que vocês teriam aliança e os protegeriam, e pagariam com a própria vida, caso tocassem neles. E eles sabiam disso. Sabe o que acontece, irmãos? O próprio Deus feriu a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito legal para você entender aí. Intercessores, esse povo estava debaixo de maldição. Agora, Davi e Israel. Porque, irmãos, maldição não é algo que vem do diabo. Maldição é juízo por quebra da lei, da aliança. Se você pegar na Bíblia, eu acho que 90% ou mais, ou 100%, quando se fala de maldição, está falando em respeito a Deus com Israel. Procure os termos e você vai ver. É um juízo estabelecido pela quebra de pactos. Está entendendo isso? Aí eles vêm requerer. E diz aí, olha lá. Então chamou o rei os gibeonitas. Então Davi foi lá conversar com os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, os filhos de Israel. Lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Saul achando que estava fazendo a coisa boa. Perguntou Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor. Olha lá, irmãos. Davi foi lá retratar e perguntar: o que vocês querem para nos perdoar e a mão de Deus vir nos livrar desse juízo? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis então que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei Davi: eu os darei. E aí, irmão? Diga assim: tem problemas que parecem resolvidos. Na verdade, arrumamos outro, ainda maior. Lembra de Jezabel no domingo passado? Matei Nabote. Está aí Acabe, a vinha é sua. Parecia tudo certo. Não sabia o que tinha feito.
Sabe o que eu quero, irmãos? Nós vamos terminando aqui. Sabe o que eu quero mostrar para você? Depois você vai continuar lendo esse texto. Davi, o rei, tinha que pegar 7 descendentes de Saul. 7 descendentes de Saul. Para entregar aos gibeonitas. Para que os gibeonitas fizessem o que quisessem. Na verdade, queriam enforcá-los. Para que a mão de Deus, a ação do céu, cessasse sobre Israel. Desses 7, sabe de quem eram, se não me engano? Vou olhar aqui, 5 filhos. Diga comigo. Merabi. Diga comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e estão no seu propósito. Merabi, filha de Saul. Vamos ler aqui. Verso 8. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também 5 filhos de Merabi, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita. Os 5 filhos que Merabi teve com Adriel foram enforcados. Essa Merabi era para ser a esposa de Davi. Como ela não era estéril, os filhos de Davi, irmãos, que iriam para a forca, porque seriam descendentes diretos de Saul. Sabe o que Deus fez? Filho, eu vejo o futuro. Filho, eu conheço todas as coisas. Vai sofrer agora, mas lá na frente eu corrijo. Deixa Merabi de lado, fica com Mical. Não, mas é Merabi que eu quero. Não, mas é Mical que você precisa. É Mical que você precisa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e caminham no seu propósito. Merabi foi dada por Saul a Adriel e teve 5 filhos, no qual 5 filhos estão sendo agora como descendentes diretos de Saul. Mortos, enforcados pelos gibeonitas em Gibeá de Saul, para resgatar uma dívida de honra feita diante do Senhor. E Davi está falando que Deus é esse. Que Deus é esse. Ele ficou com a Mical, que também era filha de Saul, mas Deus fechou o ventre dela. E ele não teve filhos com Mical, para que um filho do próprio rei não fosse à forca. Tá ligado? Tá entendendo isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e andam no seu propósito. Quero dizer para você, querido, que assim Deus protegeu o rei Davi. Sabe o que eu termino dizendo para você? Cuidado com as suas alianças. Cuidado com as suas promessas. Cuidado com as suas sociedades. Cuidado, irmãos, com a desonra. Por quê, irmãos? Porque é alto o preço que se paga para consertar algumas coisas. Deus vem só nos poupando, só nos protegendo. Deixa eu te falar uma coisa para a gente encerrar. Sabe o que diz a palavra? Que até mesmo o amado Davi, enquanto ele andou nos caminhos do Senhor, enquanto ele andou nos propósitos do Senhor, enquanto ele andou, balizado pelo Espírito Santo. Pastor, não tinha o Espírito Santo? Claro que tinha, irmão. O
Espírito Santo não habitava no homem, mas vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. E pensa num homem que ouviu o Espírito Santo muitas vezes no Antigo Testamento. Seu nome é Davi. Até esse homem, um dia ele não ouviu o Espírito Santo. Um dia ele não ouviu o Espírito Santo. Um dia, caminho à esquerda saiu do propósito. E a Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam à guerra, ficou Davi no palácio. O que acontece com Betseba não é um acidente, é algo premeditado. Davi sabia que precisava ir à guerra e decidiu ficar. Davi sabia quem era Betseba, aonde ela se banhava e aonde tinha visão. Davi sabia que seu marido foi para a guerra como ele deveria ter ido, mas resolveu ficar. E consumido por aquilo, por aquela cobiça, por aquele desejo desenfreado, disse Davi: tragam Betseba para mim, porque me agrado dela. Chamou essa mulher, coabitou com ela, adulterou, prostituiu, fez um filho nela, matou. Não parece o mesmo homem, né, irmãos? Não parece o mesmo homem. Diga assim comigo: dentro de mim existe potencial para derrubar um gigante e para derrubar a minha própria vida. Só depende da forma como eu canalizo o meu potencial. Existe em mim potencial para derrubar um gigante, e existe em mim o potencial para destruir minha própria vida. Só depende da forma como eu canalizo o poder, a força que Deus colocou em mim. Esse mesmo homem, o amado de Deus, fez tudo isso. Deixa eu falar uma coisa para você, para eu terminar. O Natan volta novamente. Deus mais uma vez levanta o profeta Natan, e Natan diz: pois não, Senhor, volte novamente agora. É com Davi, o meu amado, o meu ungido. Minha espada será sobre ele. Deixa eu falar uma coisa para você que eu vou ousar dizer. Nunca disse isso, mas é o que eu sempre acreditei. Davi, irmãos, ele viveu a graça na antiga aliança. Davi viveu a graça na antiga aliança. Davi foi tão especial, tão amado. Esse homem precisava ser apedrejado. Pela lei ele seria apedrejado. Pela lei Batseba e ele seriam apedrejados. Confirmado o adultério. Mas ele não foi. E isso é graça. Ele se arrependeu, rasgou as suas vestes, caiu diante do Senhor e falou: Deus. Sabe por que Deus o perdoou, irmão? Porque ele falou, muito diferente de Saul, que quando era repreendido, Saul, quando era advertido, dizia assim: tá, tudo bem, eu errei, falhei, mas não conta para o meu povo não. Não conta para a minha igreja não. Não conta para os líderes não. Não conta para o vizinho não. Sabe, poupa o meu nome, poupa, sabe, a minha posição. Não fala nada para ninguém não, Senhor, eu me arrependo, mas, sabe, mantenha o meu nome. Hipócrita. Ele amava os homens, amava a posição, ele amava o trono. Davi falou: conte o que quiser, Deus, para qualquer pessoa, me exponha. Davi falou para Deus: me mate, tire a minha vida se o Senhor quiser, mas se o Senhor resolver me deixar vivo, não retire de mim o teu espírito. E Davi falou: como é que eu posso matar um homem desse? Tire o cetro, tire o trono, tire Israel, tira quem o Senhor quiser. Me volta para as malhadas, me volta para as ovelhas, me volta para a caverna, me volta para o nada. Mas por favor me mata de uma vez. Se o Senhor achar que eu devo ficar vivo, só uma coisa eu te peço:
não retire de mim o teu espírito. Irmãos, enigma, que espírito é esse? Se não tem o Espírito Santo. Ele ouviu o Espírito Santo e por isso viveu a graça na antiga aliança. E sabe o que é graça? Deus falou: eu te perdoo e não morrerás. Graça. Mas o que é a personificação completa da graça? Mas a minha espada, que é a palavra, estará sobre a tua casa. Ou seja, a graça poupou a vida dele. A graça poupou a vida dele, mas não o poupou das consequências. Eu termino aqui, irmãos. Quando Natan vem conversar com ele, ele conta aquela história da ovelha, você sabe. Depois você confere em 2 Samuel 12. Natan vem e conta a história da ovelhinha. Ei, rei, veio um estrangeiro, chegou, passou aqui, veio faminto, e alguém querendo dar de comer ao estrangeiro. Um homem muito rico, muito abençoado, que tinha posses e posses e posses, não deu nada que era dele. Foi lá e pegou a cordeirinha, a ovelhinha de um homem que só tinha ela, que amava ela, que cuidava dela. Ó Urias, o homem cuidava dela e o matou para servir ao viajante. Rei, tu é o rei e tu responde, tu define o que deve acontecer com esse homem. Irmãos, Davi se irou. A Bíblia fala que Davi, sabe, subiu o sangue na cabeça dele e disse: esse homem deve morrer. Ele sentenciou a si próprio. Pá! Esse homem deve morrer. E ele deve restituir. Matou uma cordeirinha, ele deve restituir 4 vezes. Ele deve restituir com 4 vidas. Preste atenção nisso. Eu preciso terminar aqui. Aqui você entende muita coisa sobre graça, sobre pecado e consequência. Qual que era a lei? Davi sentenciando: esse homem precisa morrer. E ele precisa restituir 4 vezes mais. Em 4 vezes, 4 cordeiros, 4 vidas. A morte dessa cordeirinha, que era Urias, né? Sabe o que diz? Esse homem deve morrer. Davi tinha que morrer pela lei e pela sentença do rei. A graça vem e diz: não morrerás. Anulou a morte. Consequência: aquela ovelhinha que foi tirada, a ovelhinha que foi tirada de Urias, deve ser restituída 4 vezes. Diga comigo: consequência. A consequência permaneceu. Davi não morreu, foi anulado a causa, mas a consequência permaneceu. Davi, a partir daí, presta atenção, perdeu o filho que Betseba estava esperando, restituiu uma vez. Perdeu Aminon, seu próprio filho. Aminon estuprou Tamar, sua meia-irmã. Tamar era irmã de Aminon, filha de Davi, com mãe diferente. Aminon estupra Tamar. Absalão, irmão direto de Tamar, vem e vinga a irmã e mata Aminon. Então o filho de Betseba, Aminon. Depois Joabe na guerra, conspiração de Absalão querendo usurpar o trono de Davi. Joabe vai e mata Absalão. Então vamos lá,
o filho de Betseba, criança, Aminon que estuprou Tamar, Absalão que queria usurpar o trono do pai, Davi já, irmãos, morrendo. O trono já é de Salomão. Adonias quer usurpar o trono, Salomão mata Adonias. 4. E assim a consequência sobre a vida de Davi se aplacou. O filho de Betseba, Aminon, Absalão e Adonias, assim como o próprio rei havia se auto-sentenciado. Que é a lei, esse homem deve morrer. Deus entra com a graça e diz: não morrerás. Eu retiro de ti a culpa, eu retiro de ti a causa. Pelo teu arrependimento eu te perdoo e tu continua sendo meu filho. Só que a consequência vai ficar. Qual a sentença da consequência? Restitui 4 vezes. O Senhor falou a Natã: faça cumprir a palavra do rei como consequência sobre o pecado. Quero terminar essa palavra dizendo, irmãos, em tempos de graça, os nossos pecados, em arrependimento genuíno, sempre serão perdoados. Mas a consequência de tudo que fazemos sempre nos encontrará. E aí você define se você vive só para a eternidade e quer ter uma vida aqui, irmãos, de cão. Você vive pecando e se arrependendo, pecando e se arrependendo em nome da graça. E pode ser que ainda assim você seja salvo. Porque sabe, se você se arrepende, quando o Senhor resolver te, voltar ou te levar, você está nesse momento de justiça diante de Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, eu não trabalho só para salvação. Eu trabalho para estabelecer o reino de Deus em justiça. E para isso eu preciso ser livre de consequências do pecado. Que esse lugar te encontre um lugar de plenitude no Senhor. Amém? Fica de pé comigo, vamos orar.